verdade, eu participei do movimento estudantil na Faculdade de Direito, né? Quem me abordou pela primeira vez, né, para conversar seriamente sobre política foi o Eugênio Butti, jornalista. Ele estava montando um grupo político dissidente da Libelu, na época. Eu vim acompanhando, eu sempre tive muito interesse no debate político, mas essa dissidência criou um grupo muito interessante, até hoje lembrado na faculdade, que associou o D do The New York Times com o Právida. Então criou um grupo chamado The Právida, que era bastante, o nome sugere tudo que ele procurava significar. Um certo deboche com o mundo polarizado, mirando uma sociedade mais libertária, mais erótica, mais emancipada. Então, desde o começo, nós refutávamos as alternativas que estavam colocadas para as pessoas, né? O mundo bipolar. Isso foi em que ano? Isso foi em 83. O mundo bipolar, para nós, não significava alternativa concreta de uma sociedade emancipada. E criamos, o Eugênio liderou o processo de criação do The Právida. E eu, assim que foi apresentadas as ideias centrais do grupo, me interessei profundamente por elas. Elegemos o Eugênio presidente do 11 em 83, portanto, gestão 84, e eu sucedi o Eugênio na presidência do 11, me elegendo em 84 para a gestão de 85. Então eu fui presidente do meu último ano de curso de Direito. Então a minha experiência no movimento social se deu no movimento estudantil com essa iniciativa. Mas em seguida eu decidi seguir carreira acadêmica e fui fazer mestrado em Economia e doutorado em Filosofia, sempre acompanhando a uma distância curta os acontecimentos políticos e já afiliado ao PT, porque nesse período de centro acadêmico eu me filiei ao PT, mas nunca participei das instâncias internas do partido, né? A não ser uma breve passagem pela revista Teoria e Debate, da qual eu compus o conselho editorial por um tempo, mas o meu foco era vida de professor, tinha negócios familiares, né, que me sustentavam do ponto de vista material. Trabalhei na 25 de março, tive construtora, como cunhado engenheiro, mas para me manter materialmente. Mas a minha vocação era a vida acadêmica. Mas com a vitória da Marta, eu sou convidado não pelo PT, mas pelo João Sayad, que era meu colega de universidade, a ser seu adjunto, na época chefe de gabinete, que era o nome do cargo, que fazia às vezes de um secretário adjunto hoje. E aí eu integrei a equipe do João Sayad com a Leda Paulani, que também é professora da Faculdade de Economia. Nós éramos amigos, tínhamos, além da amizade, um intercâmbio acadêmico, né, troca de textos e tudo mais. E compusemos a equipe da Secretaria de Finanças nos 2 primeiros anos da gestão da Marta. O Sayad pediu demissão por desentendimento com a Marta. Nós seguimos a decisão dele por concordarmos com o seu posicionamento, né? E eu fui convidado pelo Guido, então ministro do Planejamento, para ser assessor especial em Brasília. Aí eu fui para Brasília. E que ano já é? Isso, então, na gestão da Marta eu trabalhei 2001, 2002, os 2 primeiros anos da gestão da Marta. Em 2003 eu sou convidado, depois da minha demissão, eu fui convidado pelo Guido para ser assessor especial, comecinho do governo Lula já,
Em 2004, em janeiro de 2004, eu sou convidado para ser secretário executivo do Tarso Genro, já ministro da Educação, em substituição ao Cristóvão Buarque. E um ano e meio depois, por ocasião da crise política de 2005, o Tarso assume a presidência do PT e eu assumo o Ministério da Educação, cargo que eu ocupo até 2012. E aí o presidente Lula me convida para ser candidato a prefeito naquele ano e eu fui candidato e ganhei as eleições. Estou aqui. Em relação à questão da representação, né? Que um dos aspectos que a gente está trabalhando também é com a crise da representação. Sim. E com as bases base social que nós estamos entrevistando dos políticos, dos representantes dos movimentos sociais, né? Qual foi a sua base para a eleição de 2012? A base social? Olha, a base tradicional da esquerda, né? Os movimentos sociais ligados à educação, saúde, moradia, mobilidade. Existem muita efervescência política em São Paulo, muita organização em torno de pautas avançadas no campo social e eu entendo que foi o desgaste do governo anterior, Serra Kassab, né, que viveu um ocaso no final de 2012 e um programa de governo, na minha opinião, muito bem elaborado e muito atual até hoje, que propõe uma mudança de paradigma na cidade, né? E que foi ao encontro dos anseios da época. Então nós tivemos, quando a população se interessou pela eleição municipal, nós tivemos o que se deu semanas antes do primeiro turno. O crescimento da nossa proposta foi vertiginoso e surpreendente para alguns, mas para nós não. Nós entendíamos que tínhamos um programa muito sintonizado com o espírito do tempo e estávamos muito confiantes de ir para o segundo turno, ao contrário das previsões da quase totalidade dos analistas. Quase totalidade não, da totalidade dos analistas políticos. Mas nós estamos convictos que tínhamos condição de disputar o projeto de cidade. Quais eram esse paradigma novo que vocês estavam apresentando naquele momento? Olha, o paradigma que vem se realizando na cidade, né? A ideia de que a cidade não é espaço privado, a cidade é espaço público, né? A cidade é a maneira pela qual você se apropria dela, você faz dela aquilo que a apropriação, a forma de se apropriar dela significa para as pessoas. E nós estamos vivendo um encolhimento, um retraimento da cidade que perdeu a dimensão da convivência, da sociabilidade, foi perdendo a interação. Então, a falta de prioridade para o transporte público, o descaso com a escola pública, como se fosse um repositório de crianças, a privatização exacerbada da saúde, sobretudo com o desprezo pelos quadros de carreira das áreas da saúde, né, do enfermeiro ao médico, do fonoaudiólogo ao dentista, foram muito desprezados, né, os quadros de carreira, uma hipertrofia dos contratos com a iniciativa privada, nem sempre fundamentados em critérios técnicos. Então a perda de impulso empreendedor da cidade, os investimentos em queda, falta de apetite da administração a alinhar projetos com o governo estadual, com o governo federal. São Paulo sempre liderou processos, né? E nós estamos perdendo nossa vitalidade. Hoje São Paulo é linha de frente dos principais acontecimentos urbanos no país. Não tem área de atuação das prefeituras em que São Paulo não esteja liderando uma mudança expressiva, em qualquer área.
né, da assistência à mobilidade, da educação à cultura. Você tem programas hoje em São Paulo que estão sendo disseminados pelo país, né? No seu caso, a chamada base de apoio, de representação, vai se alterando? Você percebe alterações, novos segmentos que são incorporados, alguns que são expulsos, grupos sociais? O que você percebe durante, digamos, a sua governança, em São Paulo, em relação a essa base? Tem uma mudança significativa, né? Porque nós estamos acostumados a aglutinar pessoas em torno de bandeiras universais, né? E com a crise de representação que o Brasil vive, sobretudo desde 2013, e que tem a ver não só com uma mudança de comportamento do eleitorado, mas com a fragmentação e degradação do ambiente do sistema político partidário, que tem como pano de fundo inclusive a legislação eleitoral. Com essa fragmentação e perda de prestígio dos sistemas políticos, também as pautas se fragmentaram. Você não tem hoje, agora esse ano, com os acontecimentos recentes, o mundo está mudando novamente, as pessoas estão se reaglutinando em torno de grandes bandeiras, como por exemplo a democracia. Mas até o impeachment, eu diria que a pauta era muito fragmentada. Veio se fragmentando fortemente. E nesses casos, a teoria política recomenda que você dialogue com minorias. Você faça um diálogo permanente com minorias, para buscar por trás de pautas específicas o universal. Então, o desafio que foi colocado para a administração é buscar reaglutinar as pessoas em torno de pautas específicas, fazendo-as acreditar que por trás daquela pauta específica tinha uma visão de cidade que podia ser construída e que era comum a todos esses coletivos. Por exemplo? Há vários coletivos. Na área da cultura, por exemplo, você tem uma pleiade de coletivos. Na área do urbanismo, as intervenções urbanas hoje acontecem em todo canto das formas mais inusitadas. Desde grupos querendo ajardinar as empenas cegas da cidade, ou o cicloativismo, ou a ocupação das praças pela instalação de internet grátis. Enfim, tem gente que está buscando conectividade na cidade, tem gente que está buscando mobilidade, tem gente que está querendo deixar a cidade menos cinza. E por trás dessas pessoas tem uma visão de cidade que a gente precisa construir a muitas mãos. Então, a nossa estratégia a partir da crise de representação, que culminou com os movimentos de 2013, nós passamos a tentar urdir, né, retecer, né, o tecido social a partir de uma perspectiva que reconhecia nessas particularidades uma visão de cidade coerente com aquela que foi defendida na campanha de 2012. Esse mundo virtual, esse mundo da internet, das pressões de redes sociais, afeta de que maneira o dirigente? Olha, é impossível não acompanhar a rede social hoje. Você tem que ter um acompanhamento. Porque você tem uma radiodifusão oligopolizada no Brasil, né? E mais do que uma radiodifusão oligopolizada, você tem uma radiodifusão ideologicamente alinhada. Você não tem contradição entre as linhas editoriais. Elas são as mesmas, né? Em geral muito conservadoras. Só muda a linguagem em relação ao público-alvo. Mas não é muito diferente o que você lê num jornal ou no outro, o que você ouve numa rádio ou noutra. Às vezes a rádio é mais elegante, às vezes a rádio é menos elegante, mas o sentido da comunicação é o mesmo, né? Uma visão anti-estatal, uma visão, na minha opinião, até às vezes antissocial, anticomunitária, né?
e uma visão de Estado bastante sem sintonia com as demandas sociais, com aquilo que as pessoas reivindicam do poder público. E o senhor dialoga com eventuais personalidades da rede social ou é só alguma coisa mais difusa? É difuso, mas eu tenho contato. Né? Quer dizer, eu tenho contato com personalidades. Tenho contato com pessoas específicas, não na frequência que eu gostaria, porque o tempo é curto, né, para administrar a cidade, mas a gente busca pontes de comunicação, de interação com pessoas específicas, né, lideranças específicas. Isso vale para tudo, né? É como, assim, falando de música, é como se você tivesse que falar com todos os gêneros musicais do funk à tradição lírica do teatro municipal. Tá? Você tem aí o samba, o choro, você tem que conversar. Você tem que conversar com todos os gêneros. E isso acaba valendo para todas as áreas de atuação. Em relação à mídia, como que você avalia o comportamento dela em relação à sua gestão, à sua atuação? A linha editorial é de oposição e nada contra isso, né? Sobretudo quando ela é explícita, é mais fácil de enfrentar. Às vezes a linha editorial é explicitamente de oposição, eu acho que dá regra de jogo. O que há dois ressentimentos assim que precisam ser colocados e que não é contra a imprensa, pelo contrário, é a favor da liberdade de imprensa. A falta de pluralidade. Você tem um alinhamento ideológico de todos os meios de comunicação hoje, tá? Então a falta de pluralidade. Você tem aí alguma coisa alternativa, mas ainda com baixa repercussão social, sobretudo no que diz respeito aos mais pobres. Porque os mais pobres, eles estão reféns desse oligopólio. Ainda quem tem um pouco de tempo livre, consegue cotejar opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, tem mais liberdade de formar juízos autonomamente. Mas as camadas mais pobres têm canais muito específicos de comunicação, muito tradicionais. Como você não tem pluralidade aí, a recepção é do mesmo. E a contradição não se estabelece para que a pessoa possa formar o seu próprio juízo sobre as coisas. Então, tem duas coisas graves na comunicação no Brasil, comunicação social. A primeira é a falta de pluralidade dos grandes meios de comunicação. Pensam igual. A segunda é que tratam os governos, evidentemente, de forma diferente. Né? Se o trabalho crítico que é feito em relação aos governos mais progressistas fosse feito em relação aos governos conservadores, você tinha uma paridade de armas mais eficaz. Você não tem isso, né? Você tem 2 pesos e 2 medidas para toda a cobertura. Isso é ruim para o cidadão, não é ruim para o governante. Aliás, quando a crítica é bem feita, ela ajuda o governante, ela não prejudica. A crítica inteligente é extremamente útil para os democratas. Em relação aos canais alternativos que vocês usam para fazer manter uma relação com a o problema não é a falta de canal alternativo. Eles existem e estão sendo mobilizados. Desde o Facebook pessoal até a página institucional da prefeitura, que é muito visitada, às vezes eu dou entrevista, enfim, os canais estão aí. O problema é chegar no público para o qual a gestão está voltada. Essas pessoas que saem 4 da manhã de casa e chegam 10 da noite, têm muita dificuldade em obter informação. O desafio está nisso. Não é fazer chegar no morador da Vila Mariana as informações, ele tem as informações. Tá? Ele não concorda com a administração, mas ele sabe por quê. Eu queria voltar atrás só um pouquinho, que eu acho que é interessante a questão da universidade como ambiente de formação de lideranças políticas. Em cima da experiência do senhor, de que maneira vê a universidade ainda
como um locus de formação de lideranças políticas. Talvez anteriormente a sua entrada, né, no movimento estudantil tenha sido de um jeito, hoje já mais restrito. Como é que você vê a universidade como formação e canal de encaminhamento de lideranças para a sociedade? Olha, no último período eu penso que a universidade perdeu um pouco do seu protagonismo. Obviamente que tem exceções a essa regra, tem professores brilhantes opinando sobre as coisas, mas em menor número, né, do que no passado. A universidade teve mais protagonismo, sobretudo no período de redemocratização do Brasil, a primeira década, diria que de 88 a 2000, a 2002, acho que teve um protagonismo maior. E como se explica isso e o que é liderança política? Olha, primeiro que a universidade ela passou a receber um apoio institucional do governo muito grande. A universidade pública no Brasil nunca foi tão favorecida quanto no período 2002-2012. Em 10 anos, eu vivi 8 desses 10 anos e te garanto que não tem paralelo na história do que se fez pela universidade pública no Brasil. Uma expansão, interiorização, requalificação, uma coisa incrível. A quantidade de professores que foram contratados. Se eu não estou enganado, só no meu período de ministério foram 28 mil vagas de docentes abertas. Imagina, você é um exército de pensamento, de crítica, de conhecimento, né? E que foram para os rincões mais distantes do país, interior do Piauí, interior do Maranhão. Tem doutores formados pela Universidade de São Paulo hoje que estão em Mossoró, que estão em todo canto. Então houve realmente uma explosão benéfica, né, de investimento na interiorização e requalificação das universidades. E eu penso que assim, os recursos para a ciência, recursos para a pesquisa, também foram tantos que a universidade acabou tendo ocupação em demasia, eu diria. Porque a expansão envolveu muita gente de dentro da universidade. Os recursos do MCT, tudo isso mobilizou muito para a pesquisa no Brasil. O Brasil galgou degraus importantes na ciência internacional nesse período. Então eu penso que a universidade estava contemplada, muito contemplada, e acabou, por essa razão, inclusive, assumindo outras tarefas. Ou se acomodando? Eu não diria se acomodando, porque ela produziu muito, né? Mas talvez, do ponto de vista político, isso tenha representado um certo alinhamento, né, do processo social, né? Político-social. Né? Agora, a segunda parte da pesquisa é uma volta agora para olhar de fora para dentro. Então, eu perguntar agora para o senhor, né, o que, na sua concepção agora, olhando a sua experiência e também como intelectual, teórico, qual seria o seu conceito de liderança política? Sua ideia de que seja uma liderança política, de forma geral, se quiser no Brasil, São Paulo? Olha, em geral, eu não compartilho da visão do velho elitismo, né? que fazia repousar sobre os indivíduos a responsabilidade pelas grandes transformações. A liderança que eu acredito é a liderança forjada na sociedade. Né? Eu, inclusive, considero que o próprio carisma não seja um atributo individual propriamente. O carisma também se forja na luta social. Essas coisas são muito mais sociais do que individuais. É óbvio que atributos individuais existem. Pessoas habilidosas, tem pessoas carismáticas, simpáticas, mais do que carismáticas. Tem pessoas que têm o dom da palavra, tem pessoas que sabem se expressar muito bem, se colocar muito bem. Isso é verdade, né? Mas liderança política, ela tem uma dimensão social muito maior do que se pensa à primeira vista. São os processos sociais que forjam as lideranças que vão enfrentar os desafios contemporâneos. Então, imaginar que esses processos são descasados
é uma visão do velho elitismo que está superada pela sociologia. Como pensar hoje a crise das lideranças? Porque o que a gente mais acompanha é uma reflexão crítica em relação à questão da representação, a questão da liderança política, que não sabe articular, que não está conseguindo reverter determinadas situações. Como que você avalia Eu acredito que você tem mais uma crise de representação do que uma crise de liderança. Essas coisas não são idênticas. O fato de que as novas lideranças não conseguem representar institucionalmente, né, o que elas significam socialmente, significa que o sistema político partidário está degradado. E não que não haja lideranças. É que tem um divórcio entre as lideranças emergentes e aqueles que são eleitos para representar a sociedade. Por isso que se fala, com razão, que tem que se pensar na reforma política para que essas coisas voltem a se combinar. Né? E esse divórcio aconteceu por várias razões. Uma razão econômica, que é a distorção do financiamento empresarial de campanha, e uma dimensão política, que são as coligações espúrias, que a legislação permite, e que tornou o sistema está doente, um sistema que ninguém mais se vê representado nele. Então, se não corrigir essas distorções, uma delas já foi corrigida pelo Supremo Tribunal Federal, mas se não corrigir essas distorções, você não vai recombinar liderança com representação. Então está cheio de liderança que não tem mandato, e está cheio de gente que tem mandato que não lidera coisa nenhuma. Tá? Em relação à atuação da Prefeitura ao criar a Controladoria Geral do município. Qual que foi a intenção? Qual foi a intenção e, primeiro, como que está sendo o resultado dessa criação? Isso é um sossego que eu recomendo para todo governante. Você ter a coragem... Controladoria. Ter a coragem de criar uma controladoria, que é diferente de todo órgão, veja o novo Ministério de Fiscalização, não tem nada a ver com controladoria. Né? E tanto não tem a ver que o atual ministro já disse que quem não está alinhado ideologicamente com o governo deve deixar os seus cargos. Essa é a diferença. Numa controladoria, jamais essa frase poderia ser proferida. Eu não sei quem o controlador está nomeando para os cargos de chefia, se são ideologicamente alinhados com o governo. E espero que não sejam todos. Espero que haja, no âmbito da controladoria, pessoas que tenham o único compromisso de fiscalizar e de chegar e de cumprir a sua função institucional. Né? E quanto mais autonomia eu dou para a controladoria, mais ela respeita a gestão, mais ela respeita a administração. Então veja que essa controladoria foi responsável por desbaratar várias máfias em pouquíssimo tempo, que atuavam no seio da administração, recuperou mais de 133 milhões de uma das máfias, a máfia do ISS, em pouquíssimo tempo, combinando com o que a Procuradoria do município fez em relação aos desvios da Operação Água Espraiada. São quase 300 milhões de reais recuperados, e os poucos casos que tivemos na administração de desvio de conduta foi apurado pela Controladoria e durante a administração. Então teve uma atuação, e foram casos muito pontuais e de pequena monta, mas foram apurados pela Controladoria. Então isso é um sossego para o administrador probo, você contar com um órgão autônomo. Ela precisa ter coragem para criar. Porque quando você cria uma coisa dessa, você não tem mais a governança. E não tem que ter sobre quem vai ser investigado, se é teu amigo, se é teu inimigo, se é teu parente, se não é. Você não tem mais uma governança, mas é para isso que serve. E se as pessoas sabem que o prefeito não tem governança sobre a controladoria, vão se portar melhor. Não é? Em relação ao relacionamento seu com a Câmara Municipal, que o que nós vemos em várias gestões são conflitos que existem, problemas que existem, a necessidade de você compor uma maioria parlamentar mesmo na Câmara.
Como que é o relacionamento? Olha, foi produtivo, acho que nós produzimos muita legislação, plano diretor, lei de zoneamento, lei de incentivo da Zona Leste, tem um rol de leis importantes que foram aprovadas, renegociação da dívida com a União, enfim, tivemos e compusemos maioria contando com o apoio da sociedade. Porque, por exemplo, se o movimento de moradia não estivesse conosco, o plano diretor não saía. Então, a maneira de compor maioria não é só por dentro, né, das instituições, é também de fora para dentro. É fazendo a sociedade se fazer, né, fazendo a sociedade se ouvir, né, como aconteceu em vários momentos. Né. Então, tenho a impressão que nós tivemos êxito em mobilizar as forças sociais para sensibilizar a Câmara sobre projetos de interesse público. E não tivemos dificuldade. Você vê que com 11 vereadores, nós atingimos várias vezes o quórum qualificado de 37 votos para aprovar a legislação urbanística. Aprovamos a Operação Água Branca, revisão da Operação Faria Lima, o plano diretor, a lei de zoneamento. São leis dificílimas de serem aprovadas, que exige 37 votos de 55. E nós, com 11 vereadores, conseguimos atingir essa marca. E nesse sentido ainda de complementações e tensões, e o relacionamento entre o prefeito da cidade de São Paulo, o governador do estado de São Paulo e, vamos supor, o presidente da República? Como é que se fazem essas relações? Tudo mais. O que eu acredito? Eu acredito o seguinte: nós temos divergências com o governo do Estado, evidente que temos, mas entre uma eleição e outra, você tem que buscar convergência. E essas convergências foram buscadas. E houve parcerias importantes no campo da mobilidade, no campo da habitação, até no campo da educação. Fizemos algumas parcerias interessantes na implantação da Universidade dos Céus. Todo o céu hoje de São Paulo, 32 dos 45 céus tem uma universidade dentro, com cursos superiores, alguns oferecidos pelas universidades estaduais. Então fizemos parcerias, né? Em outras áreas foi mais difícil. Na área da saúde e da segurança, por exemplo, nós temos divergências que impediram o aprofundamento da relação. Mas não posso me queixar do bom relacionamento que eu mantenho com o governador, apesar dele ser do PSDB. Então, agora, aquilo que é divergente, você discute na campanha, até para o eleitorado orientar, né, o que deve ser feito. Agora, no interior dessa sua concepção de liderança, muito bacana, muito específica, bem colocada, quais seriam as figuras que você diria que no Brasil hoje, nesse grande cenário, se constituem em lideranças políticas, olhando hoje a política brasileira? Não numa visão do político, pode ser até do político, mas num sentido mais objetivo, digamos assim, que não partidário, alguma coisa assim, não sei, como é que é isso? Olha, é difícil responder a tua pergunta, sinceramente, porque, primeiro, nós estamos vivendo uma crise profunda, né, de identificação. As pessoas estão com muita dificuldade de se identificar com o que você chama de liderança. Há o temor, inclusive, de que outsiders apareçam, né, como tábuas de salvação, aí, em função justamente dessa crise. Então, se eu ficar citando nomes aqui, eu acho que eu não contribuo com o debate, porque, na verdade, o problema é como restituir, né, o tecido social para que nomes apareçam que sintonizados, né, com as pessoas. Né? Nós estamos num momento anterior, eu diria. Nós estamos num momento que antecede esse cenário em que, você veja, quem disputou as eleições presidenciais nos últimos pleitos, todos estão com dificuldades hoje, sem exceção quase. Né?
Né? No âmbito estadual, são poucos também os novos atores que estão surgindo. E eu acho que isso tende a mudar se nós conseguirmos virar a página da crise que está instalada, tanto econômica quanto política. Em relação a esses movimentos que surgiram, né? Desde 2013, o movimento do passe livre, depois a incorporação, a entrada dos movimentos de direita, conservadores, as manifestações que ocorreram até esse ano em relação ao impeachment, a favor do impeachment, contra o impeachment. Como que você avalia essa nova entrada, as entradas desse movimento mais conservador, desses movimentos que estão se destacando e que estão atuando no momento atual? Olha, nesse momento é muito confuso para as pessoas, porque às vezes você tem a tendência em caracterizar um movimento como progressista ou não pela bandeira que ele defende. Esse é o hábito de todo mundo e eu considero isso muito insuficiente. Você caracterizar o movimento pela bandeira que ele impunha. Na verdade, eu acho que nós devemos atentar muito para a forma também. Né? A forma diz, num momento de crise, a forma diz mais do que o conteúdo. E tem muitos movimentos, e eu não quero que me estender sobre cada um especificamente, mas muitos movimentos que apareceram, que se pensam progressistas, mas que tem uma forma de atuação muito conservadora. Né? Um certo viés anti-estatal, um certo viés antipolítica, um certo viés preocupante. Então, eu recomendo assim, a quem me pergunta, antes de avaliar a tese que a pessoa está defendendo, por ela só, por si mesma, atente também para a forma como ela defende essa tese. Como ela procura buscar construir a sua agenda. Eu penso que essa dimensão da forma foi desprezada pela maioria dos analistas. De imagem. O governante, na vida pública, há uma intermediação que é construída pela imagem. Né? Quer dizer, até que ponto é possível, digamos, controlar a produção dessa imagem, ou, quer dizer, seja através da televisão, né? Ou ela é alguma coisa que tem uma autonomia muito mais forte do que é possível a própria produção intencional do governante? Bom, primeiro que você não escapa dos meios de comunicação, né? Na verdade, quando você não está alinhado com a ideologia dos grandes grupos de comunicação, existe uma tendência da parte deles de tentar desconstruir a tua imagem. Né? E é uma luta difícil, né? Você de um lado tentando se mostrar como você é e atores tentando desconstruir essa iniciativa. Então é sempre uma luta dura. Às vezes acontece o oposto, né? Os meios de comunicação favorecem tanto a construção da imagem de alguém artificialmente, quando essa pessoa chega ao poder, ela frustra as expectativas de todo mundo, porque aquilo era artificial, ele não correspondia à verdade. Então, isso acontece dos dois lados. Maldito. Perfeito.